Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai sempre encontrar conteúdos de sociologia, antropologia, ciências humanas e linguagens. E hoje a aula é super especial, porque eu falarei sobre a sociedade na época do século XVIII, dando continuidade a um outro vídeo anterior, onde eu falo sobre o início da sociologia aqui no Brasil. Aí tem um outro vídeo antes desse, onde eu falo sobre o desenvolvimento da sociologia, que é um vídeo, deveria estar lá na frente. Mas tá tudo bem, o importante é você aprender. Então vamos aprender comigo? Vamos aprender juntos, porque aprender é sempre bom. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, de ligar sininho e de deixar um comentário. Puxa vida, como vocês não comentam, né? Incrível, incrível. Você sabia que no século XVIII os homens livres eram mais numerosos que os escravos? Esse advento ocorreu pela primeira vez nessa época porque a composição da sociedade mineradora era diferente da sociedade açucareira. Para refrescar sua memória, eu vou te lembrar o que era a sociedade açucareira. Bom, era uma sociedade patriarcal, a maior parte dos poderes se concentrava na mão dos senhores de engenho. Eles tinham autoridade absoluta, inclusive sobre a família. Então, a mulher, os filhos, os agregados, quem quer que habitasse nos domínios do senhor do engenho, estava debaixo da tutela, debaixo da autoridade dele. É bem nessa época que a mulher era uma espécie de móvel. Ela ficava sentadinha, bonitinha, esperando o marido chegar, e quando ele chegasse, ela somente o servia, só falava se ele perguntasse. Era como se fosse uma mobília na casa. Essa sociedade se desenvolveu principalmente na área litorânea do Nordeste brasileiro, em regiões produtoras de cana-de-açúcar, certinho? Então, entre os séculos 16 e 17, eles expandiram muito, eles cresceram muito, e as principais características dessa sociedade foi que era uma sociedade composta basicamente por 3 grupos sociais. Eram os senhores de engenho, que era a aristocracia, os homens livres e os escravos. Agora eu quero falar da sociedade mineradora, que foi como nós começamos o vídeo, que era o momento em que haviam pessoas livres. A sociedade mineradora, ela se desenvolve no ciclo do ouro no Brasil e ela se caracteriza por ser majoritariamente urbana. Essa sociedade estava dividida em potentados, camadas médias, homens pobres e livres e escravos. Olha só. Então, foi a mineração que impulsionou a urbanização e o desenvolvimento comercial. Não se vivia só de agricultura e produção de açúcar. Houveram diversificações, novas ocupações foram surgindo, dentre elas a função de artífice, funcionários da administração, comerciantes, fiscais, aquelas pessoas que ficavam fiscalizando as minas, enfim, surgiram novas ocupações. E essas pessoas já possuíam mais liberdade e por isso elas já se mostravam prontas a consumir a cultura de um jeito diferente da classe elitizada e também diferente da classe escravizada, que era inculta e que não tinha muito a contribuir na visão deles. E que tipo de cultura eles consumiam? Cultura europeia, bem, é claro, né? Dando destaque para a cultura francesa, porque o objetivo deles era criar uma identidade própria e nova, usando a cultura europeia. Eles se alimentavam especialmente da cultura francesa, tentando criar uma nova identidade. Nessa época, ainda não havia classe média e nem a burguesia, viu? Essas pessoas que eu vou citar no grupo aqui como grupo mediano, não estou me referindo à classe média e nem à burguesia, tá bom? Esse grupo mediano, que não era nem da elite e nem escravos, recebia uma grande influência do ensino praticado por ordens religiosas estabelecidas em Minas Gerais. Lembrando que esses ensinos eram muito progressistas para a época, ou seja, esse grupo mediano, eles foram vanguardistas. À medida que decorrermos na aula, você vai perceber que esse grupo foi muito importante para fazer com que o desenvolvimento se expandisse no século XVIII. Nessa época já havia um certo desenvolvimento da arte barroca. Lembrando que essa arte já existia,
há muito tempo na Europa, desde o século XVI. Ah, eu sei, você não está lembrando o que é arte barroca, né? Vou te refrescar a memória. A arte barroca, ela surge no século XVI como um estilo, esse é o nome do estilo da arte barroco, e surge na Itália, e é caracterizada por uma forte influência religiosa devido ao contexto histórico marcado pela Reforma Protestante e pela Contra-Reforma. Inclusive, o barroco é muito lindo. Havia também um crescimento na área da musicalidade. O Seminário Mariano, em Minas Gerais, já formava letrados. Letrados era o nome dado a pessoas que estudavam. E quem estudava lá eram padres, funcionários civis, comerciantes, militares. Nada de escravos frequentando escola. Pra quê, né? Contém ironia, viu? Quando a corte portuguesa se transferiu para cá, para o Brasil, acabou ajudando a fazer sumir com a religiosidade arcaica das ordens religiosas católicas e, no lugar disso, foi substituído por uma visão de mundo mais laica, iluminista, porque o iluminismo estava se expandindo mundo afora. Com o tempo, o país passou a ter imprensa, escola de artes e outros cursos universitários. Nessa época, a Escola Real de Ciência, Belas Artes e Ofícios foi fundada e a intenção era mudar o mais rápido possível a cultura da mente religiosa arcaica que aqui existia. Devia ser algo bem incômodo mesmo. E não adiantou muito, porque a dependência política e intelectual do país acabava influenciando negativamente na produção de conhecimentos. Os intelectuais que aqui existiam, em sua maioria, tinham como desejo servir a corte portuguesa e as classes dominantes. Eram os puxa-sacos. Pronto, falei. E como resultado disso, eles reproduziam uma ideologia sem crítica nenhuma e bastante elitista. E isso era muito ruim, né, gente? Porque quem deveria fazer críticas estava lá puxando o saco. Isso me lembrou um pouquinho uma arte muito interessante, onde eu não estou me lembrando agora o nome da arte, a elite francesa, a aristocracia francesa, não queria ver gente feia, gente pobre. Aí eles contratavam artistas para pintar para eles. Rococó. É o rococó. Esse é o nome da arte, do movimento artístico que a aristocracia contratava os artistas para ficarem reclusos junto com eles nos lugares lindos, onde eles ficavam pintando anjinhos, imagens boas, para não ver a pobreza. Aí veio a Revolução Francesa e pá na cara deles. Bom demais, adoro. Bom, voltando aqui. Quem estava um pouquinho mais à frente era a produção cultural, que era um pouco mais objetiva, embora continuasse a estar debaixo dos ditames e normas da cultura europeia. O objetivo da cultura europeia aqui no Brasil era organizar o saber descritivo, funcional e ostentatório, além de garantir o domínio do poder imperial. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Nessa época, quem tinha um diploma universitário era respeitado como alguém que tivesse um título de grandes propriedades de terra. Essas pessoas, além de terem reconhecimento, elas também possuíam conhecimento jurídico e não recebiam críticas de ninguém. Eles eram tipo semideuses. Olha só, veja como isso influenciou nossa sociedade. Até hoje nós temos um pouco disso. Só que agora esse poder está nas mãos da elite brasileira. Os intelectuais mais novos possuíam os ideais liberais e exerciam uma intelectualidade crítica sobre a classe dominante. Mas olha só, eles dependiam da classe dominante e estavam numa sociedade escravocrata e colonial, ou seja, eles não saíam do lugar. Apesar que nós tivemos a Conjuração Mineira em 1789 e a Revolução Pernambucana em 1817, fruto desses intelectuais mais novos, mas o negócio não era romântico, né? Era como enxugar gelo. As artes eram influenciadas diretamente por um movimento vindo de fora, que enaltecia a ideia de terra, nação e a pátria. Mas os artistas locais não tinham essa predisposição naturalmente. Esse olhar ainda não era deles mesmos. Não havia um autorreconhecimento dos próprios artistas sobre si mesmos e sobre os outros. E eles usavam a linguagem e a forma nacional, mas em si era uma arte estrangeira.
Isso só mudou ao longo do século XIX. Ainda em 1870, a população brasileira sofreu um crescimento considerável, resultado das pressões vindas da Europa. Veja o quanto nós éramos influenciados pela Europa. Embora o desenvolvimento tecnológico e científico estava meio lentinho para os passos largos que as outras áreas estavam dando, mesmo assim, foi nessa época que surgiram escolas politécnicas, como a de Ouro Preto, a de Engenharia em São Paulo, e também institutos de pesquisa, como o Instituto Butantan em São Paulo e o Instituto Agronômico em Campinas, dentre outros. Nesse mesmo período, houve uma expansão enorme da produção cafeeira, surgiram as primeiras ferrovias, havia uma efervescência nas camadas médias urbanas. Note como essa faixa da sociedade foi responsável pelo desenvolvimento do Brasil nesse século. A literatura acompanhou com produções que hoje são clássicas para nós. Vejam quais foram os autores que escreviam naquela época. Aloysio Azevedo, no Maranhão, Adolfo Caminha, no Ceará, Tobias Barreto, em Pernambuco, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, sem esquecer dos renomados Machado de Assis, Castro Alves, Silvio Romero e Euclides da Cunha, o autor dessa obra magnífica que você está vendo aqui do lado, Os Sertões, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que contribua para o seu conhecimento. Eu espero estar te acompanhando na vida enquanto você faz outras coisas e vai me ouvindo. Isso é muito bom. Não se esqueça de deixar um comentário. Converse aqui comigo, eu gosto disso. Ninguém comenta? Ah, uma porcaria, gente. Não é possível. Não é possível. Hoje eu tô indignada porque ninguém comenta. Sério, ninguém comenta. Ok, mas vamos juntos. Se cuidem e até mais.